Bom, a gravação foi iniciada. Por enquanto estamos aqui eu e o Roger, né? Acredito que mais alunos vão chegar. Hoje eu vou apresentar para vocês, pessoal, a questão de troca de valores entre formulários, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui e aí a gente já inicia fazendo os testes diretamente no Visual Studio. Cadê o compartilhamento de tela? Aqui, toda a área de trabalho. Perfeito. Então, você está vendo aí, Roger, minha área de trabalho? Sim, Beleza, obrigado. Pessoal, então é o seguinte, né? Lembrando, tá? Nós vamos trabalhar então com variáveis, que essas variáveis serão o que nós vamos trocar os valores, ok? Vocês sabem que nós temos as variáveis nada mais são do que espaços de memória. Vamos imaginar esse espaço em branco aqui como sendo nossa memória RAM, por exemplo, tá? Tudo isso aqui, tá? E nós criamos pequenos espaços. Esses espaços a gente dá nome para eles, tá bom? Então, por exemplo, você vai ter lá nome, você vai ter lá a média, ok? E esses valores, esses espaços armazenam, né, um valor por vez. Todo valor, quando ele é atribuído, ele é substituído. Boa noite, tudo bem? Comecei agora, tá, falando rapidinho sobre variáveis e a gente vai fazer uns testes de troca de valores entre formulários. tá bom. Então vamos lá, ó. Então aqui, ó, esse espaço em branco representaria, vamos falar assim, nossa memória RAM, e esses espacinhos quadradinhos aqui, algumas variáveis. Então, por exemplo, eu tenho uma variável lá chamada nome. Então, ela vai possuir um tipo, por exemplo, string, que seria uma variável do tipo que armazena caracteres alfanuméricos, letras e números. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, o Roger 11, por exemplo, né? Aí vou ter aqui média, por exemplo, vem aqui média 7,5. Então, olhando assim, né, eu sei que eu teria uma variável aqui que seria do tipo aqui string, né? String. E aqui eu tenho uma variável que é do tipo que vocês já viram, do tipo double. Variáveis que são do tipo inteiros, né? São variáveis que armazenam apenas valores sem casas decimais, certo? E depois nós temos ainda até variáveis que armazenam valores verdadeiro e falso, true ou false, que são variáveis do tipo bool, né? Do tipo booleana. É, Essas variáveis, tá? A gente usa lá para 0 e 1, verdadeiro e falso, enfim. Pessoal, por que que eu estou falando rapidinho sobre variáveis para vocês? Só para vocês clarearem a memória. E lembrando que uma variável ela é um espaço de memória que armazena um valor temporariamente. Esse valor, quando ele é substituído, ele perde o valor anterior e passa a atribuir, né, a armazenar o valor que ele foi atribuído nesse momento da chamada, né, da atribuição, vamos falar assim. Agora é o seguinte, Professor, pode falar. tem como criar um forms que vai falar o tanto que esse funcionário lucrou ao ano? Sim, no caso, aí isso daí a gente poderia fazer ou um cálculo que ele vai fazendo, né? Mas aí geralmente a gente vai utilizar banco de dados. Então, por exemplo, em um sistema onde a gente tem lá uma folha de pagamento de um funcionário, aí todo mês ele vai ter os pagamentos dele, certo? Aí no final a gente consegue mandar o sistema somar todo a folha de pagamento dele e falar quanto que ele ganhou no mês, no ano, no caso. Só que esses valores, Roger, eles estão sendo armazenados em um banco de dados, ok? E não em variáveis, beleza? Beleza. Certo? É o nosso próximo passo, né? Assim que a gente conseguir concluir essa parte de variáveis, e o nosso projeto quiz que a gente vai fazer é entrar em banco de dados. O banco de dados ele é bem interessante, só falar rapidamente aqui, que a diferença, né, é porque todos os programas que nós fazemos, a gente utiliza variável. Essas variáveis, elas só existem quando o sistema está em execução. Quando o sistema é encerrado, essas variáveis são apagadas, né? A gente perde esses valores. Toda vez que eu tiver que armazenar um valor infinitamente, vamos falar assim, geralmente a gente coloca em um banco de dados. Aí sim a gente cria um banco de dados, liga ele com o C Sharp, tá bom? Isso a gente vai aprender também, é bem legal.
É interessante porque os valores vão ficando lá e a gente vai utilizando ele conforme a necessidade. Enfim, voltando aqui, nós temos essas variáveis, né? E agora, o que que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês como a gente utiliza esses valores, essas variáveis, em formas diferentes no nosso programa. Então, por exemplo, eu vou criar um novo programa aqui, ó, criar um novo projeto, tá bom? Nesse projeto, vai ser um projeto aí de Windows Forms, certo? Vai se chamar Projeto Exemplo Variáveis. Ó, esse é o caminho padrão que ele salva, tá, pessoal? C dois ponto barra users, o nome do seu usuário, barra source, barra o repos de repositórios. Se você quiser mudar, você muda aqui e salva ele em outro lugar. Eu estou falando isso porque às vezes tem aluno que pergunta, professor, eu não estou achando meu projeto. Tá? Ele fica lá na pasta users. Eu vou criar aqui um projeto e vai ser o seguinte. Por que que eu estou falando dessas variáveis, né? Logo no início. Eu vou simplificar de forma assim, eu vou falar o seguinte, que nós temos três tipos de variáveis, além dos tipos primitivos de dados dela. O que são os primitivos? O tipo primitivo de dado é o que a gente falou, que ela é inteiro, que ela é double, que ela é... Escrevi errado aqui. Que ela é, por exemplo, string, ok? Esses são os tipos dela, tipos primitivos que a gente fala, né? Os valores que elas vão armazenar. Mas elas se classificam também em variáveis. Variáveis. Vamos falar assim, local, pública ou ainda global, tá bom? Nós vamos diferenciar qual que é a diferença dela. Todas as variáveis que nós temos utilizados são variáveis locais. Já vou adiantar para vocês. A variável que a gente cria lá para o cálculo de média é uma variável local. Por que que ela é variável local? Ela é utilizada apenas dentro daquele botão, de um botão específico. Tá bom? Uma variável pública, ela vai ser utilizada por todo o meu formulário. E uma variável global, ela é utilizada por vários formulários. Então, vamos entender aqui de novo o que eu acabei de falar, tá? Vou até anotar aqui, ó. A local, vamos colocar aqui, a variável local variáveis Então, vamos lá. Aqui, a variável local, ela é utilizada, vou colocar assim, apenas em um procedimento. Um exemplo, o clique de um botão, tá bom? Então, por exemplo, no botão calcular, a gente coloca a variável lá. Se eu tiver um outro botão e vou querer utilizar o valor que ele gerou no botão calcular, eu não vou conseguir, porque a variável vai estar lá, tá bom? Ela é uma variável local. A gente vai fazer exemplos, tá? Para clarear isso aí para vocês. A variável pública, eu vou simplificar aqui e falar que ela é utilizada em todo o form, tá bom? Em todo o formulário. Ou seja, ela declarada no topo, eu vou pôr assim, no topo, né, do meu form, tá bom? Ou seja, no topo, no início do formulário. A gente vai ver isso aqui. E a variável global, ela é utilizada em todo o projeto. Ou seja, vocês já têm feito os exercícios onde nós temos um formulário principal e nesse formulário principal nós temos lá vários formulários. Se eu tiver que pegar um valor de um formulário e passar para o outro formulário, como que eu faço isso? Eu vou ter que criar uma variável global, aí ela vai ser utilizada por todos os formulários. Se o meu projeto tiver 20 formulários e eu tiver uma variável global, eu consigo utilizar esse valor, essa variável em todos os meus formulários, tá bom? Falando assim, aqui está o conceito, tá? Bem simples, tá? Tem pessoas que classificam até de formas diferentes, mas eu prefiro adotar esse nome aqui, porque pelo menos fica aí mais objetivo e simples para vocês entenderem. Agora a gente vai fazer testes, tá bom? Então agora vocês vão entender na prática o que é uma variável local, pública e global. Vocês já utilizam a local, mas vamos fazer um teste. Então olha aqui. Este, pessoal, é o meu formulário 1. Então eu tenho um formulário 1, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, olha aqui, acompanha comigo. Deixa eu já aumentar o tamanho da fonte desse formulário.
aqui em propriedades, colocar aqui fonte, tá bom? Fonte. E vou colocar aqui um tamanho 14, um tamanho 18, vai. Pronto. Tudo que eu colocar aqui vai ficar com tamanho 18. Eu vou colocar uma caixinha de texto aqui, ó. Uma text box, tá bom? Text box está aqui. E vou colocar aqui uma label aqui e um botãozinho, tá bom? Um botão aqui no nosso formulário também, um botão. Pronto. Acompanhe comigo. Isso aqui é tranquilo para vocês, é fácil de vocês fazerem, né? É simplesmente eu tenho uma label aqui que eu vou colocar aqui para ele informar o nome dele. Informe seu nome, tá bom? Aí aqui vai ser o txt nome. Vamos lá, ó. Txt nome. E esse aqui vai ser o btn, ó. btn obter nome, tá bom? Obter nome. Pronto. btn obter nome. E vamos colocar aqui, ó. Dar uma mensagem para ele, né? Dar uma mensagem de boas-vindas. Sei lá, uma saudação. Pronto. Saudação. Então vai ser assim. O cara vai clicar, digitar o nome dele, clicar em saudação aqui, a gente vai falar: Olá, fulano. Beleza? Vou mostrar isso, pessoal, numa message box que vocês já utilizam. Então vamos lá, acompanhe comigo. 2 cliques aqui em saudação. E vamos falar o seguinte: eu vou criar uma variável para armazenar o nome que está na caixinha de texto, tá bom? Então vai ser assim, ó. String, que é o tipo dela, é o tipo primitivo dela. Aí eu vou chamar ela de nome e vou iniciar ela com vazio assim. Pronto. E vou falar que nome é igual ao txtnome.text. Ou seja, ele vai pegar o valor que está aqui no text e guardar dentro da variável nome e vou exibir aqui para o cara. Messagebox.show. Vou colocar aqui. Olá. Dá um espacinho, ó. Coloco aqui na frente nome. Vamos ver se funciona? Olha aqui. Vê que legal? Bem tranquilo isso aqui. Vocês já fizeram várias coisas mais difíceis que isso, né? Mas a gente só está fixando, tá bom? Que vocês já têm aprendido aí até agora. Espera aí, mostrar o código aqui do lado. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos ver quem está aqui conosco. Então, aqui o Roger, o Gabriel, o André, o Teuler e o Pablo. Então, vamos colocar aqui Pablo. Eu ia colocar o Escobar, mas não é. Vamos lá, saudação. Olá, Pablo. Beleza? Ou seja, olha o que aconteceu. Uma coisa muito simples, mas houve uma atribuição de variável aqui, ó. Eu declarei a variável string, peguei o valor que estava aqui, que é Pablo, atribuí a variável e usei essa variável. Então eu coloquei aqui, ó, messagebox.show, olá, nome. Quem que era nome? Pablo. Então, se eu substituir, colocar outro valor aqui, colocar, por exemplo, o Roger, então ele vai falar, olá, Roger. Ok? Porque ele atribui novamente, então ele substitui o valor. Que tipo de variável é essa? Essa é uma variável, vou escrever aqui na frente, variável local. Por que ela é uma variável local? Você só utiliza ela dentro do procedimento clique do botão btn obter nome. Ou seja, ela só existe aqui dentro. Então ela é local, ela só existe aqui dentro, dentro desse clique do botão. Olha só, eu vou colocar um outro botão aqui. Vou colocar aqui saudação 2, por exemplo. Bom, saudação 2, só para a gente ver aqui. Vai ser esse é o btn obter nome, né, que a gente colocou aqui, ó, btn obter nome. E aqui vai ser o btn obter nome 2, tá bom? E vou chamar ele aqui de saudação 2. Pronto. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar pegar o nome que está aqui
e usar aqui. Olha só. Então, suponha-se, eu clico nesse primeiro botão, ele atribui o nome. Aí eu vou utilizar o nome aqui. Então, vamos lá. Quer ver? Ó, vamos primeiro fazer isso aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui, ó, messagebox.show. Vou colocar aqui, olá novamente, vírgula, e colocar o nome da pessoa. Quem que é o nome? Variável nome. Olha aqui, pessoal. Tá vendo, ó? Nome não existe no contexto atual, ou seja, ele não existe essa variável. Por que não existe? Porque eu estou dentro desse procedimento aqui, ó. Eu estou aqui dentro, eu estou dentro do clique do btn obter 2. Então, pode ver que ele até marcou aqui, né, em vermelho, que está com um erro. Por quê? Como que eu faço, então, para essa variável deixar de ser uma variável local, ou seja, deixar de funcionar apenas aqui dentro do clique do meu primeiro botão e conseguir utilizar ela aqui também? Como que eu faço isso? Se vocês forem ver aqui no que eu falei no início, eu falei que a variável pública ela é utilizada em todo o form. Ou seja, eu declaro ela no topo do meu formulário. Topo o quê? Na parte da programação, tá bom? Então vamos fazer o seguinte: em vez de eu declarar a variável aqui, pessoal, acompanha, em vez de eu declarar a variável aqui, eu vou declarar ela onde, ó? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Dentro da classe do meu formulário, tá bom? Não é dentro do initialize aqui do form 1, é aqui, ó, aqui, ó. Porque aqui é onde inicia, ó, vou dar dois cliques no form load, ó, ele abre o form load. Aí eu subo lá, veja onde começa o meu formulário, ele começa aqui, tá bom? Então eu tenho o namespace do meu projeto, aí eu tenho o public, que é a classe desse formulário. Aqui que eu vou declarar a variável. Quando eu declaro a variável aqui, ela se torna pública. Eu consigo utilizar ela em todo o meu formulário, sem ter que fazer nenhuma referência. Então, ó, vou tirar ela daqui, acompanhe comigo. Estão vendo que aqui está dando um erro, né? Aqui também deu erro, porque ele falou, poxa, cadê a variável, o nome? Não existe. Então eu vou colocar ela aqui em cima. Ó, string nome. Olha que legal, já sumiu os erros. Agora ela não é mais uma variável local, ela é uma variável pública. Perfeito? Vamos ver, ó. Olha que legal. Acompanhem comigo, pessoal. Quando eu clicar no obter nome, no primeiro saudação aqui, eu vou pegar e atribuir o que está na caixinha no nome. Vou falar, olá, fulano. Quando ele clicar no botão 2, eu vou falar, olá novamente, fulano. Só que onde que eu atribuí o valor dessa variável? Aqui. Pessoal, eu estou dando exemplo com variável do tipo string, mas poderia ser, por exemplo, um salário de um funcionário que você calculou aqui no botão, seria botão calcular salário. Sei lá, fosse um programa onde você colocasse a quantidade de horas que ele trabalhou, mais, por exemplo, o valor por hora. Aí quando você clicava no botão 1, ele calculava o total do salário dele. Beleza. Aí num outro botão, você quer pegar o salário que você já tinha calculado anteriormente, tá bom? O salário que você tinha calculado anteriormente e dar um acréscimo de 10% para ele, por exemplo. Mas como que você ia fazer? Você ia ter que refazer o cálculo? Não. Se o cálculo foi feito aqui do salário, nesse exemplo hipotético, o que que você ia fazer? Você ia usar essa mesma variável no outro botão. Então, quando você, memorizem isso, quando vocês têm que utilizar uma variável em todo o seu formulário, você vai colocar ela aqui em cima, tá bom? Então, eu dei o exemplo para o nome. Vamos ver se funciona? Solta o play aqui. Vai ser o seguinte. Vai ser assim. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o Gabriel. Vou colocar aqui, ó. Olá, Gabriel. Ou seja, olha o que ele fez aqui. Ele atribuiu o txt nome à variável. Agora eu clico em saudação 2. Olá novamente, Gabriel. Então, pessoal, o que que aconteceu? Ele pegou a variável que ele utilizou aqui no saudação e utilizou também no saudação 2. Beleza? Isso é variável pública. Agora é o seguinte. Agora é onde fica um pouquinho mais complicado. Suponha-se o seguinte, que eu vou chamar um outro formulário
Neste formulário, eu vou querer utilizar o valor que eu atribuí aqui na saudação 1, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar um botão aqui para chamar esse formulário, tá bom? Então, eu vou criar um novo formulário. Vou vir aqui em Projeto, Adicionar Formulário. Vou criar um formulário, vai ser o... Vou deixar como Form 2 mesmo, tá bom? Form 2. Deixa ele aqui e vou colocar aqui uma label. Uma label aqui. Vamos aumentar o tamanho do form para ficar bonitinho, né? Pelo menos fica mais visível para vocês. Aqui. Pronto. Essa label 1, eu vou apagá-la. Vai se chamar LBL mensagem. Pronto. Deixa ela aqui, vou apagar ela. Pronto, ó. Apaguei ela. E vou colocar um botãozinho aqui, tá bom? Button. Esse button vai ser a saudação 3, tá bom? Vamos lá. Vai ser o BTN obter nome 3. Vai ser o saudação 3. Saudação 3. Pronto. Agora é o seguinte, deixa ele aqui no meio e vamos fazer o seguinte, tem uma label aqui, né? Quando ele clicar em saudação 3, eu quero colocar aqui, ó. Esse programa está sendo usado pelo Pablo, esse programa está sendo usado pelo Roger, pelo nome que ele pegou daqui, tá bom? Então acompanhem comigo, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, 2 cliques aqui, ó, no saudação 3 e vou falar assim, ó label. Coloca assim, ó. Esse programa, ou melhor, que eu vou fazer, foi aqui, ó. Foi chamado pelo, aí vai vir aqui na frente, ano aqui, né? Então, ó, fui chamado pelo Carlos, fui chamado pelo Roger. Ou seja, esse formulário 2, ele vai ser chamado por alguém. Então, desse formulário 1, eu vou pôr um botão aqui para chamar esse formulário 2. A hora que chamar ele, eu vou clicar em saudação 3. Perdão. A hora que ele clicar em saudação 3, eu vou mostrar quem chamou ele aqui, tá bom? É só um exemplo, né? Mas dá para a gente entender bastante o que vai ser utilizado aqui. Só que é o seguinte, não existe o nome aqui, tá bom? Onde está o nome? O nome está lá no form 1, mas ele está aqui como uma variável pública. Eu quero fazer desse nome, tá bom? Uma variável global. Antes de eu fazer essa variável virar global, eu só vou colocar o botão aqui para chamar o formulário 2, tá bom? Vocês sabem fazer isso. É só eu chamar o nome do formulário lá. No botãozinho aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Vai ser o BTN próximo. E vamos clicar aqui. Vamos escrever próximo aqui. Pronto. Aí, ó, 2 cliques no próximo, ele vai chamar o formulário 2. Então vai ser assim, form 2. Vocês já fizeram isso nos exercícios anteriores. Quem não fez, dá uma olhada aí nos exercícios anteriores que eu expliquei, né? Vai se chamar aqui form, o form 2, vou chamar ele de próximo form. Pronto. Esse nome a gente que inventa, né? Igual a new form 2. Então, olha lá. Próximo form, ponto, dá um show dialog aqui. O que ele faz? Ele só chama o outro formulário, beleza? Então é só um botão para chamar. Aí ele vai vir para cá, né? E eu vou clicar nesse botão. Tá com erro, eu vou pôr ele em comentário, só para a gente ver se está funcionando aqui a chamada. Eu sei que está, mas eu vou só mostrar para vocês. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o Taylor. Vai clicar aqui, saudação, ó. Olá, Taylor. Olá novamente, Taylor. Aí eu vou clicar em próximo. Ele abriu o formulário, ó. Quando eu clicar em saudação, eu quero que ele mostre aqui. Fui chamado pelo Taylor. Certo? Só que, ó, essa variável nome, ela foi utilizada aqui, ó. Saudação 2, que ele atribui ela. Agora é o que eu falei para vocês. Essa variável é pública, eu consigo utilizá-la em todo o meu formulário. Eu quero fazer uma variável onde eu vou utilizar em todo o meu projeto. Ou seja, o meu projeto está aqui, né? Ó. Eu tenho, esse é o projeto. Dentro do projeto eu tenho
tudo isso, né? Eu tenho aqui dois formulários. Eu quero utilizar eles aqui. Eu quero utilizar a mesma variável nos dois formulários. Como que eu faço isso? Tenho que fazer essa variável virar global. Foi o que eu anotei aqui no comecinho da nossa videoaula aqui, utilizada em todo o projeto. Como que eu faço isso? Eu vou tirá-la daqui e vou colocar ela dentro de uma classe chamada variáveis globais. Esse nome é você que dá, tá bom? Você poderia chamar ela de VG, de variáveis globais, você poderia chamar essa classe de globais, você poderia chamar ela só de variáveis, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Vem aqui em projeto, adicionar classe, olha aqui, ó. Adicionar classe. Se não tiver o adicionar classe aqui, você vem em projeto, adicionar novo item, aí você procura aqui, ó, classe, tá bom? Aí você vai dar o nome da sua classe. Vamos lá, vou fazer de novo. Projeto, adicionar classe. Qual que vai ser o nome dessa classe? Tá aqui, tá class 1. Eu vou chamá-la de variáveis globais, ou variáveis do projeto, ou só VG, tá bom? Esse nome você que dá, mas você vai ter que saber o que é essa classe. Você pode ter várias classes, tá? Você poderia criar uma classe para cada tipo de variáveis, para cada procedimentos novos que você quisesse criar, né? Aqui a gente está falando em variáveis. Nesse exemplo, então, vai ser uma classe chamada variáveis globais. Quando eu der um adicionar, olha só que legal, ela apareceu aqui. Ela é, pessoal, a parte de ela é programação, ela não tem visual, que nenhum formulário tem o designer, tem o design aqui. Se eu fechar ela, como que eu acho ela? Vou salvar aqui. Ela está aqui do lado direito, aqui, ó, no meu projeto, ó, variáveis globais, tá vendo? Eu já tinha uma outra classe chamada program.cs. A gente vai utilizar ela, ó, variáveis globais. Aqui dentro, pessoal, a gente vai declarar variável. Olha que legal. Acompanha, acompanha. Então, acompanhando o raciocínio, nós temos aqui uma variável que foi declarada no topo do meu formulário chamada nome. Ela era pública. Agora eu vou tirá-la daqui, vou fazer ela virar global. Nossa, que poder, né? Na realidade, né? Tranquilo, olha isso aqui. Eu vou tirá-la daqui do formulário. Pode ver que ela não existe mais aqui para esse formulário. Eu tirei ela daqui e vou colocar ela aqui, ó, em variáveis globais. Tá bom? Só que é o seguinte, dentro aqui, ó, da classe variáveis globais. Só que você vai colocar escrito isso aqui, ó, public static, ela tem que ser estática, string nome. Igualzinho. O que que mudou, pessoal? Isso aqui, tá bom? Esse início. Agora ela virou uma variável global. Olha que poder que ela tem agora. Ela existe, ela é onipresente aqui em todo o nosso projeto. Quer ver? Poxa, professor, por que que não sumiu o erro aqui? É o seguinte, pessoal, como eu posso ter várias classes, eu tenho que colocar o nome da classe, ponto a variável. Então vai ser assim, em vez de ser só nome, agora vai ter um prefixo para ela, tá bom? Vai ser da onde ela vem. Então ela vem do variáveis globais. Olha aqui que legal. Foi você que criou isso aqui, ó. Ela existe aqui, ó, variáveis globais. Variáveis globais, ponto. Olha, ela apareceu aqui, ó. Nome. Ponto nome. Acompanhe comigo, ó. TXT nome vai ser atribuído para o nome da variáveis globais, beleza? Sempre que eu for utilizar, eu vou colocar esse prefixo. Então vai ser variáveis globais, ponto nome aqui também. A hora que ele clicar no botão obter nome 2, eu vou falar olá novamente. Dá uma vírgulazinha ali. Variáveis globais, ponto nome. Agora, o cara vai clicar no botão próximo. Eu vou chamar o formulário 2. Nesse formulário 2, eu vou chamar a saudação 3, que vai ser o quê? Fui chamado pelo variáveis globais, ponto nome. Olha que legal. Então, a variável nome, eu estou utilizando ela neste botão e num outro formulário. Por isso que o objetivo da nossa aula de hoje era isso, troca de valores entre formulários. Eu consigo pegar uma variável que está aqui e utilizar aqui no outro formulário. Vamos ver se funcionou?
Então vamos colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. O André, não sei se já tinha mencionado ele. Vamos lá, colocar aqui o André. Vamos lá. Olá, André. Olá novamente, André. Clicou no próximo. Cliquei em saudação, ó. Aí, fui chamado pelo André. Viu que legal? Perdão. Então, olha lá. Que interessante, né? É uma variável que estava neste formulário aqui. Eu atribuí ela neste botão, utilizei ela neste botão aqui e também utilizei ela nesse outro formulário, tá bom? Então, aqui finaliza essa parte que eu estava precisando passar para vocês sobre tipos de variáveis local, pública e global. Há um exemplo de que a gente vai poder utilizar isso aqui. No nosso próximo projeto, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem um teste. Quem quiser replicar isso aqui, pode replicar. É interessante, pelo menos vocês fazem o teste, vê como que funciona, cria a classe aqui e faz o teste. É legal. Não é obrigatório, mas é aconselhável vocês fazerem isso. Aí é o seguinte, no nosso próximo exercício, nós vamos ter que criar uma variável para calcular pontuação, por exemplo, e gravar o nome de um jogador. Por exemplo, do exemplo de um jogo de perguntas e respostas. Eu vou ter que ir lá tá somando quantos pontos ele faz, se ele respondeu a pergunta certa ou errada. Eu vou dar 10 pontos para ele até ele fazer lá as 10 perguntas e ter um total do máximo de 100 pontos. Só que quem que é a variável que vai ter? Eu vou ter que ter uma variável pontuação. Essa variável pontuação eu vou declarar aqui dentro do variáveis globais, tá bom? É aqui dentro que eu vou declarar a variável. Então, por exemplo, vai ser um public static int pontuação. Vai iniciar com 0. Aí eu vou ter lá variáveis globais, ponto pontuação mais igual a 10, quando ele acertar. Se ele errar, eu posso querer tirar. Posso fazer um variável global, ponto pontuação, e subtrair 10 também. Tá bom? Pessoal, aqui nós termina essa aula aqui, que é a parte que eu falei de tipos de variáveis aqui. Cadê? Deixa eu, o nosso bloco de notas. Tem tanto bloco de notas aberto aqui. Aqui, ó. Variável local, que ela é utilizada apenas num procedimento, apenas de um botão, por exemplo. A variável pública, que ela é declarada no início do nosso formulário. E a global, que ela é utilizada em todo o nosso projeto. Podem me responder aí, ficou claro para vocês essa diferença e como utiliza essas variáveis? Vocês querem que eu dou algum outro exemplo? Deu para entender aqui? Sim, não, tá obscuro. E aí? Vamos ver o que o Gabriel aqui falou. Beleza, beleza. Obrigado pelo feedback. Tranquilo. Aliás, o Roger, né? O Gabriel também. Perfeito. Pessoal, então, deixa eu encerrar a gravação aqui. Quem assistir isso aqui depois, que eu tenho certamente muitos ainda vão assistir, tendo dúvidas, ok? Me fala, por favor. Porque é importante vocês tirarem as dúvidas dessa aula aqui, porque a gente vai utilizar essas variáveis globais em outro projeto, certo? Então, eu vou encerrar aqui e depois também eu vou fazer isso, o link, o upload disso aqui no YouTube. Deixa eu parar a gravação, a gente já volta a conversar.